Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Luiz Ribeiro, sou biólogo com mestrado e doutorado em genética pela USP. Atualmente eu sou pós-doutorando do programa de pós-graduação em genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e onde trabalho no laboratório de nutrigenômica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto sob supervisão da professora Luzane Antunes. Hoje eu recebi um convite mais que especial dos amigos do Laboratório de Reparo de DNA do ICB da USP, do professor Carlos Menck, para falar um pouquinho sobre o ensaio Cometa nesse curso virtual. O ensaio Cometa, pessoal, ou eletroforese em gel de célula única, ele é conhecido principalmente por sua sensibilidade, sua simplicidade e sua rapidez, e tornou-se um dos métodos mais utilizados para se avaliar danos no DNA nos últimos anos, com aplicações principalmente em vários campos de estudo, como por exemplo o monitoramento humano, toxicologia, ecogenotoxicologia, mas principalmente na pesquisa fundamental e na busca de danos ao DNA e em estudos de reparo de DNA. Tá? O ensaio Cometa, então, ele foi originalmente proposto para quantificar quebras de fitas duplas, que é a sua versão neutra, e em seguida esse protocolo ele foi modificado para a versão que é mais utilizada atualmente, que é o ensaio alcalino do Cometa, que também consegue detectar quebras de fita simples e sítios alcaliláveis. Ainda foi possível com a introdução de enzimas específicas que reconhecem lesões durante o ensaio, também a detecção de bases oxidadas e dímeros de pirimidina, sendo importante inclusive nos estudos de reparo de DNA. Tá? O ensaio Cometa, pessoal, na sua versão neutra ou alcalina, inicialmente as células de interesse elas são embebidas em um gel que é chamado agarose, e as células então nessa agarose são dispostas em uma lâmina de microscopia. Tá? A agarose ele é um polissacarídeo neutro que é extraído de algas marinhas e sua estrutura química então possibilita a formação de um gel altamente resistente, mesmo em baixas concentrações, e forma então uma estrutura em forma de rede que forma então malhas, né, que permite a passagem de moléculas, atuando como peneiras moleculares e fornecendo então as condições ideais para a realização de uma eletroforese. Tá? Após a solidificação então dessa agarose nessa lâmina contendo as células, as lâminas são então dispostas em uma solução de Lise, que é rica em sais e detergente, que vai então remover a membrana, o citoplasma e o nucleoplasma. Tá? O que resta então é o chamado nucleóide, que consiste então num núcleo matriz contendo o DNA e as proteínas, que a partir de agora eu vou representar para vocês com essa bolinha de algodão vermelha, certo? Em seguida, então, pessoal, essas lâminas, já depois da lise, elas são submetidas à eletroforese, que gera, então, um campo elétrico, uma corrente elétrica, né? Como a gente sabe, o DNA tem carga negativa, então ele vai migrar para o polo positivo. Porém, naquelas malhas que a agarose forma, as estruturas, as quebras de DNA que foram formadas, elas têm um peso molecular menor, logo elas vão migrar mais rápido para o polo oposto, formando então, a partir do nucleóide, o que a gente parece ser um cometa, por isso, ensaio Cometa. Tá? Então, após a eletroforese, as células que apresentam um núcleo redondo, certo? Como esse daqui, eles são identificados como sem danos detectáveis no DNA. Por outro lado, as células lesadas são identificadas então visualmente com uma espécie de uma caudinha que vai migrando, similar a um cometa, que é formado pelos fragmentos de DNA resultante das quebras. Tá? Esses fragmentos podem apresentar tamanhos diferentes, que vai ser proporcional então à dimensão do dano que foi causado no DNA. Certo? No ensaio alcalino, na versão alcalina do ensaio Cometa, que é a versão mais aplicada dessa técnica, após o processo de lise, as lâminas então são desnaturadas e submetidas a um pH elevado, que é acima de 13, bem básico, né? O que facilita então a descompactação em torno do nucleóide e a separação das duplas fitas no DNA, onde tem uma quebra de fita simples, certo? Por isso que essa versão consegue detectar um pouco mais de lesões quando comparado com o ensaio neutro, beleza? Além disso, para tornar o DNA mais sensível, como eu falei no início da aula para vocês, é possível então introduzir uma etapa extra de digestão dos nucleóides, em que uma enzima específica vai reconhecer um tipo de lesão particular e vai converter em quebras de DNA. Então, enzimas como, por exemplo, a FPG, a endonuclease 3 e a HOGG1, onde tem danos oxidativos, por exemplo, elas vão quebrar, fazer quebras de fitas duplas nesse nucleóide, e depois na eletroforese é possível contactar ou
detectar essa migração também, tá? Que é convertida então em danos de DNA. Essas lâminas, pessoal, depois que você faz a eletroforese, faz a neutralização no caso do ensaio alcalino, elas são visualizadas em microscopia de fluorescência, após a coloração com um corante que geralmente é intercalante de DNA, como por exemplo brometo de tídio e GeoRed. Tá? A identificação dos danos do DNA, então, elas podem ser feitas de diferentes maneiras, com o auxílio de softwares, por exemplo, que pode medir o comprimento do DNA migrante na cauda, que a gente chama de tail length, ou ainda a intensidade relativa de fluorescência naquela cauda que migrou, que é o chamado tail intensity. Tá? Mas também, em caso de ausência de softwares, é possível classificar visualmente os cometas em diferentes níveis de dano, que vão de 0, né, que é sem o dano, até 4, que é bastante quantidade de danos, certo? Por fim, pessoal, então o ensaio cometa ele tem diferentes formas e adaptações. É um método bem estabelecido e sensível para detectar danos no DNA, seja de células humanas, tanto em cultura ou isoladas, como por exemplo os linfócitos, que são separados do sangue, ou células de tecidos desagregados, mas também é aplicado em células de animais e em células vegetais. Perfeito? Bom, pessoal, espero que tenham conseguido entender essa minha explicação e tenha ficado mais claro. Gostaria de deixar meu recado de agradecimento ao convite que foi feito para mim, para explicar um pouquinho sobre o ensaio cometa, e desejo que todos fiquem muito bem. Muito obrigado, até mais!